Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical. Eu quero convidar você nessa hora a orar conosco pela vida da Isabela, que nos trará uma ministração, a segunda parte, da ministração no livro de Jó. Vamos orar ao Senhor pela vida da nossa irmã? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por este momento aqui de oração. Obrigado, Senhor, pela vida da Isabela. Obrigado por mais uma lição, por mais uma aula na Escola Bíblica Dominical. Senhor, em nome de Jesus, abençoa tua filha. Usa como instrumento teu na ministração da tua palavra. Seja com ela, Pai, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje nós veremos a segunda e a última parte do livro de Jó. Nós vamos começar a falar dos consoladores impertinentes, que são os amigos de Jó, que, como vimos na aula passada, chegaram no final do capítulo 2, mas não falaram absolutamente nada, apenas sentaram-se ao lado de Jó por uma semana, uma atitude que nos deixa entender que talvez eles estavam esperando que Jó morresse, Mas por que eles seriam necessariamente impertinentes? Nós vamos analisar os discursos de cada um para poder entender o motivo. O primeiro que fala é Elifaz, provavelmente por ele ser o mais velho. Ele começa seus discursos no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8 apenas, que diz: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam. Isso mesmo. Bom, o que ele faz e que quer dizer, em outras palavras, é que você colhe aquilo que você planta. Ele é bem direto, na verdade, em dizer que a razão do sofrimento de Jó era que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Elifaz justifica isso dizendo que a aflição não vem do pó, ela não vem do nada. Há uma razão, há uma explicação, e essa explicação é muito simples. Você colhe aquilo que você planta. Bem, como nós devemos entender esse princípio, essa filosofia, essa maneira teológica de entender a razão do sofrimento de Jó? Lembrando que Jó perdeu os 10 filhos, tudo o que tinha, e uma doença estava colocando em risco a sua vida. Como nós podemos entender isso? Mas antes, uma coisa ela precisa ser dita, irmãos, que há uma verdade nisso. Ele faz estar parcialmente certo. Você colhe aquilo que você planta. Está na Bíblia. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Há consequência para os nossos atos. Mas Elifaz também está parcialmente errado. Porque o sofrimento não é sempre uma consequência do pecado. Vejamos no Novo Testamento. João, capítulo 9. Os discípulos perguntam para Jesus sobre um homem que nasceu cego. A pressuposição da pergunta dos discípulos era que aquela cegueira do homem tinha que ser resultado de um juízo de Deus contra o pecado. E o que Jesus responde a eles? Que aquele homem era cego de nascença não por um pecado específico que ele ou os pais dele cometeram. Veja bem, Jesus ele não está dizendo que aquele homem não tinha pecado, mas sim que a cegueira dele não estava ligada diretamente a nenhum pecado específico. A explicação para aquele homem ser cego era para que Deus realizasse a sua obra, para que Jesus o curasse. Então Deus estava usando o sofrimento daquele homem para instruir, para ensinar as pessoas. Aí no capítulo 6, Jó responde às acusações de Elifaz. Ele se afirma inocente e ele declara que Elifaz tem um excesso de confiança, que ele é prolixo, ou seja, ele fala demais, e que ele parecia mais uma tempestade que chega e logo vai do que como um amigo consolador. Porque Elifaz, irmãos, ele tinha uma visão simplista sobre o sofrimento. Ele não levava em consideração a complexidade da vida e a realidade de que o sofrimento não é sempre o resultado direto de algo que nós fazemos.
Isso nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Por isso nós não podemos limitar Deus às leis do universo, limitar o agir de Deus àquilo que a gente acha ser certo. E depois ele faz, o segundo amigo de Jó que tem a palavra é Bildade. Bildade, ele começa a falar no capítulo 8. Nós vamos ler Jó 8, apenas o verso 3, que diz: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bom, o que Bildade quer dizer com porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bom, aqui ele está questionando Jó. Ele está dizendo assim, Deus perverteria sua justiça por sua causa, Jó? Há uma ordem no mundo e ele a colocaria de cabeça para baixo por sua causa? Irmãos, Calvino, quando ele pregou seus 159 sermões sobre o livro de Jó no século XVI em Genebra, ele disse, abre aspas, os amigos de Jó tinham um péssimo caso, mas eles souberam argumentar muito bem. Já Jó tinha um ótimo caso, mas não soube se defender bem. Fecha aspas. O caso aqui que os amigos de Jó estavam defendendo era que o sofrimento sempre é um castigo, é sempre uma retribuição divina. Mas é importante entender que Elifaz, que Bildade, mais tarde Eliú, eles acreditavam nas leis, eles acreditavam na justiça, eles acreditavam na ira de Deus, eles acreditavam na soberania de Deus, eles eram defensores dessa soberania. Mas o que está errado aqui, nos discursos dele, é a aplicação dessa verdade. Bildade afirma que se Jó é realmente inocente, como ele diz ser, Deus irá o retribuir. Mas se Jó continua na sua labuta, isso quer dizer o quê? É uma evidência de que Jó ele não era inocente. Lembrando, irmãos, que na primeira aula que nós tivemos sobre Jó, nós falamos que Jó era sim inocente, que ele não tinha cometido absolutamente nada para justificar tamanho sofrimento, né, que ele estava passando. Mas Bildade, assim como ele faz, tem certeza de que Jó estava errado, porque eles criam que todo sofrimento é uma forma de castigo divino. E a resposta de Jó à Bildade está no capítulo 9, 33, versículo 33, que diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O que ele quer dizer com não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós? Bom, há uma discussão a respeito dessa expressão, né, dessa interpretação, se foi uma afirmação ou se foi um desejo de Jó. É como se Jó estivesse pleiteando a sua causa diante de Deus e se sentindo completamente sozinho, porque não tinha ninguém para representá-lo, porque a todo momento ele está defendendo sua inocência e a todo momento seus amigos estão o acusando de ter pecado. Irmão, Jó está passando pela noite escura da alma. Ele está se questionando se Deus é bom, ele está se questionando se Deus é com ele. Ele acredita na soberania de Deus e na justiça, mas ele está sendo tentado a duvidar se Deus é confiável. Olha isso. Jó está a todo momento defendendo a sua inocência. E como falamos, ele realmente era inocente. Mas Jó sabe que ele não tem como argumentar com Deus. Ele precisa rogar a sua misericórdia. E aqui, ainda no capítulo 9, vamos ler aqui do 3 ao 4, que diz: se quiser contender com ele, nem a 1.000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endurece contra ele e teve paz? Bom, essa declaração aqui deixa claro que ele acredita em Deus.
deixa claro que ele acredita que Deus é todo-poderoso e que Deus é soberano e que ele não pode ser questionado. Mas se a gente for passar um pouquinho e for lá no capítulo 19, vamos lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui Jó já nas últimas das suas forças, já cheio de dúvidas, já cheio de tristeza no seu coração, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava aqui clamando a justiça. Jó estava aqui clamando Deus pela justiça. Mas como Deus ele não respondeu, ele começou a questionar se Deus estava ouvindo ou não, né? Mas quando ele fala aqui de Redentor, ele não está falando de um que vai perdoar os seus pecados, porque ele estava sofrendo inocentemente. Jó está falando de um Redentor que vai pleitear a sua causa a Deus, que vai o representar a Deus, que vai clamar por ele a Deus, para que Deus olhe por ele e que veja que ele realmente é inocente e que ele estava, entre aspas, sendo injustiçado. E depois de Bildade, o terceiro amigo de Jó que fala é Zofar. Ele tem o mesmo discurso dos outros amigos, né? Mas ele repreende Jó ainda mais severamente por sua impertinência a continuar afirmando que era inocente. E diz que ele precisa confessar o seu pecado e pedir perdão, afirmando que Deus o está castigando menos do que ele merece. E depois que todos esses três amigos eles saem de cena, quem toma a palavra é Eliú. Eliú era um jovem que estava ali perto e o texto diz que se acendeu a ira de Eliú contra Jó, porque Eliú achava que Jó queria ser mais justo que Deus, e contra os amigos de Jó, porque eles não sabiam como responder e só ficavam acusando Jó. As opiniões a respeito de Eliú, elas são diversificadas. Uns descartam ele completamente, dizendo que ele falava com arrogância, que ele ficava acusando os amigos de Jó de não ajudar em nada, sendo que ele mesmo não acrescentou absolutamente nada. E outros acreditam que Eliú até começou bem os seus discursos, mas acabou, terminou mal, porque mais uma vez ele repetiu os discursos dos outros amigos. Os capítulos 33 e a 37 são os discursos de Eliú e a sua contribuição para o problema do sofrimento de Jó. Mas vamos refletir aqui o que ele quer dizer em Jó 34, versículo 12, que diz: também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. O que ele está querendo dizer aqui é que, seja qual for o problema do sofrimento de Jó, a resposta ela não pode negar o caráter de Deus. Ela não pode negar a justiça de Deus. Ela não pode negar a integridade de Deus. Deus não vai mudar o universo ou a si próprio para se adequar ao caso de Jó. É Jó que precisa se adequar ao caráter de Deus. E essa é uma verdade. Mas uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer é a bondade que faz parte do caráter de Deus, né? Pois a resposta para o sofrimento de Jó não é a resposta islâmica, que diz que Deus é todo soberano, não necessariamente bom. A bondade faz parte
está na verdade sob, né? É um resquício da personalidade de Deus. Nada disso. Essa não é a resposta certa para o sofrimento de Jó. Porque Deus, ele não pode pecar. Deus, tudo que Deus faz, ele faz com base no princípio do seu caráter bondoso. Tudo que Deus faz, ele faz com a base do princípio do seu caráter bondoso, né? Ele age com justiça, ele é justo. O Todo-Poderoso, ele não vai perverter a sua justiça, porque tudo o que ele faz é justo. Então, o sofrimento que Jó está passando, ele é justo, né? Então, qual é a contribuição de Eliú? Eliú vê o sofrimento como algo instrutivo, como algo educativo. Porque parte do porquê Deus nos permite sofrer é para nos ensinar. E isso, irmãos, se aplica a Jó também. Porque nós sabemos que ele era inocente, nós sabemos que ele não cometeu nenhum pecado para justificar esse sofrimento. E que ele era inocente daquilo que os amigos dele o estavam acusando, mas isso não quer dizer que ao longo do livro Jó não tenha pecado. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, nós nos compadecemos dele, não é verdade? Mas me responda uma pergunta. No decorrer do livro, digamos da metade do livro para lá, nós começamos a perder essa empatia com Jó, não é verdade? E a resposta para isso é que Jó protesta demais, ele reclama demais, ele se justifica demais. Ele começou a questionar, começou a afirmar seus direitos, que Deus deveria responder todas as suas perguntas do porquê ele estava sofrendo injustamente. E no decorrer do livro, algo emergiu, algo relacionado ao caráter de Jó emergiu. Ele começa a dizer coisas que no início do livro ele nem imaginaria que poderia dizer. O sofrimento nos leva, irmãos, a enxergar coisas de nós mesmos que estavam antes ocultas. E isso estava acontecendo com Jó. E finalmente, no capítulo 38, Deus rompe o silêncio e responde a Jó, em meio a um redemoinho, com uma longa sequência de perguntas que mostra a Jó a verdadeira natureza das suas reclamações. Vamos ler aqui, Jó 38, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunte-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas se tu o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quem opôs as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pôs portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas empoladas. Bom, aí continua, né? Deus faz, na verdade, uma sequência de mais 50 perguntas a Jó aqui, que quando ele finalmente fala, ele lança um desafio a Jó, respondendo as suas perguntas com outras perguntas que mostram que não se trata de uma disputa entre iguais. Jó não é igual a Deus de maneira nenhuma, pois Jó, depois de um certo tempo, ele se achava no direito que Deus respondesse as suas perguntas,
do motivo porque ele estava sofrendo, porque ele era inocente, ele não se colocou no papel de servo, ele não se colocou no papel de discípulo. E essas perguntas que Deus faz, perguntas sobre a natureza, perguntas sobre a criação, tem o objetivo de criar um contraste entre Deus e o homem, porque ele questiona a verdadeira extensão da inteligência de Jó, né? E, irmãos, nós devemos ficar verdadeiramente espantados ao compararmos a sabedoria de Deus na criação o nosso conhecimento completamente limitado, porque Deus nos criou com criaturas que adquirem conhecimento, sabedoria, compreensão do mundo. Fomos criados à imagem de Deus e recebemos o mandato de dominar a terra, mas nós não conseguimos cumprir esse mandato se nós não temos conhecimento do universo de Deus, né? Jó culpou Deus pelo seu sofrimento, porque ele não tinha recebido a resposta que ele queria. E as perguntas de Deus mostram a Jó como Deus é grande, o quão grande é a sua majestade e o seu conhecimento de como Deus ordenou o fim desde o começo, né? Mostra que Deus é perfeito e que Jó é pequeno. Nós carregamos a imagem de Deus e Jesus foi enviado para nos resgatar, mas nós precisamos sempre nos lembrar que somos criaturas. E aqui também, no capítulo 40 de Jó, a gente já está no finalzinho, capítulo 40 de Jó, versículo 15, Deus fala assim: contempla agora o Beamonte que eu fiz contigo, que coma a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos da sua coxa estão entretecidos. E os seus ossos são como tubo de bronze, e sua ossada é como barra de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, e o que o fez o proveu a sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais e de lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra e os salgueiros o cercam. Eis que o rio transborda e ele se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz. Capítulo 41. Poderás pescar com o anzol o Leviatã e sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará de concerto contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherá sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais intentarás. Aqui Deus fala de dois animais, que é o Beamonte e o Leviatã, né? Eles podem ser interpretados de várias maneiras, né? Nós temos várias interpretações a respeito deles, né? Mas o que nós sabemos é que o Beamonte é uma criatura terrestre e que o Leviatã é uma criatura marinha. Beamonte significa besta, fera, que no plural em hebraico, que é uma besta fera no plural em hebraico, desculpa. E o Leviatã é um monstro marinho, que na Septuaginta grega ele pode ser traduzido como um dragão,
né? Nós não sabemos ao certo a aparência desses animais, a não ser pela descrição que nós temos aqui em Jó 40 e 41. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que Biamonte e o Leviatã eram dinossauros e que a extinção deles foi por causa do dilúvio global. Outros, então, acreditam que essas criaturas realmente elas existem, né? Que o Biamonte seria ou um elefante, hipopótamo, e o Leviatã seria um crocodilo, né? Mas um pouco diferente das espécies que nós vemos hoje, né? Eles seriam bem maiores, bem mais magníficos, né? Um pouco diferente. E outros acreditam, na verdade, que o Biamonte e o Leviatã eram demônios, né? Mas isso porque eles também são mencionados na cultura do Oriente Próximo ali. Era comum, na verdade, irmãos, na Idade Antiga, os homens eles verem certas espécies de animais que eles não estavam acostumados a ver e chamá-los de demônios, né? Porque o novo, o diferente assusta, né? Então eles poderiam ter olhado para aqueles animais que não era costume, não era de costume que eles vissem sempre e achar que eles eram feras terríveis e demoníacas, né? Mas a verdade é que nós não sabemos ao certo, nós não temos certeza que tipo de animal era cada um, somente que o Biamonte era terrestre e que o Leviatã ele era marinho. Mas qual o propósito de Deus a trazer à mente de Jó o Biamonte e o Leviatã? O propósito de Deus era fazer com que Jó cresce nele, fazer com que Jó tivesse fé nele, né? Em um comentário sobre o livro de Jó, um escritor ele destaca que só Deus sabe porque ele criou o crocodilo, só Deus sabe porque ele criou o elefante ou o hipopótamo, né? Talvez nós não saibamos porque Deus nos permite sofrer, mas podemos ter certeza que Ele sabe o porquê Ele nos permite sofrer. Deus, ele será glorificado pela dor e pelo sofrimento que existe no mundo. Deus criou o hipopótamo ou o elefante e o crocodilo para a sua glória e ele será glorificado pela dor e o sofrimento que Jesus Cristo experimentou por nós na cruz. Deus usou a dor no plano da salvação. Então nós podemos ter certeza que ele controla a nossa salvação, certo? É possível que o Biamonte e o Leviatã fossem criaturas mitológicas. Eles podem ter sido criaturas significantes no Antigo Oriente. E eles podem ter sido mencionados também com o propósito de mostrar que mesmo criaturas mitológicas magníficas, porque eles são descritos como magníficos aqui no livro de Jó, eles, mesmo assim, eles não se comparavam a Deus. Jó, irmãos, ele não entende a natureza do seu sofrimento, mas ele precisa ter fé que Deus compreende e que está tudo sob o controle de Deus, né? E depois dessa descrição do Biamonte e do Leviatã, nós temos o capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, e ele termina de uma maneira muito positiva, com o arrependimento verdadeiro e a restauração. Jó se arrepende de ter pecado contra Deus, né? Na verdade, ele se arrepende da atitude que ele teve com Deus no meio da sua tribulação e não do que os amigos supostamente o estavam acusando, né? Ele desenvolve uma relação mais profunda com Deus por causa, na verdade, da sua tribulação. Ele entende mais sobre a majestade de Deus. Ele foi conduzido à dependência e à fé em Deus por causa da sua tribulação. Mas Deus também, ele condena os amigos de Jó por representá-lo falsamente
e pela completamente falta de compaixão que eles tiveram com Jó, né? Jó oferece sacrifícios e ora pelos seus amigos, ele se reconcilia com eles, e os seus amigos eles levam 7 carneiros, 7 novilhos, como sua parte da confissão e reconciliação com Jó. Jó aqui, irmãos, é como Cristo, em sua disposição de perdoar os seus amigos que estão arrependidos, né? E nós também precisamos ter essa disposição de perdoar aqueles que verdadeiramente estão arrependidos. O perdão ele é essencial para deixar para trás toda a dor causada, né, pelas pessoas, porque a tribulação pode nos deixar amargos, irmãos. E, portanto, ela pode ser uma ameaça ao nosso bem-estar se a gente não é capaz de perdoar e de avançar de maneira bíblica, né? Quando Deus perdoa os nossos pecados, ele se esquece deles. Ele não mantém, né, um registro, né, para ficar lembrando a gente toda vez que nós pecamos contra ele, né? Quando nós verdadeiramente pedimos perdão a Deus por um pecado cometido, ele apaga, ele não deixa lá guardado para depois, jogar na nossa cara, né? E nós devemos ser assim também. Quando alguém falha conosco, nós vamos perdoar de coração, verdadeiramente. Estar sempre dispostos a perdoar e não deixar que isso nos torne amargos, não deixar que isso nos afaste das pessoas, não deixar que isso nos afaste de Deus. E no final do livro de Jó, termina de uma maneira maravilhosa, termina com Deus abençoando Jó. Jó é abençoado com 10 filhos, 7 filhos e 3 meninas, né, que a Bíblia diz que foram as mulheres mais bonitas, né, que se tinha visto, né? Deus restaurou a sorte de Jó, ele deu em dobro tudo que Jó tinha antes, né? Isso é maravilhoso. Mas as tragédias, né, elas podem nos levar em estágios iniciais de aceitação, pelas incertezas que as tristezas causam, até nós alcançarmos um relacionamento mais profundo com Deus, né? E as tribulações, elas nos ajudam, na verdade, no nosso relacionamento com Deus, né? Porque quando nós somos levados a depender dele, que às vezes de outras maneiras não seria possível, né? Nós entendemos de verdade, talvez o motivo de nós estarmos passando por aquilo, e 2, nós entendemos o quão é maravilhoso nós temos essa intimidade com Deus, né? E nós queremos buscá-la cada vez mais. E as tribulações, elas podem sim nos ajudar a ter um relacionamento melhor com Deus, a nos ensinar, a nos instruir a isso, né? Porque o verdadeiro aconselhamento bíblico, ele precisa ser realizado com toda seriedade. Isso exige um conhecimento da ira de Deus, né? E a história de Jó, o que é importante ressaltar é que a história de Jó, ela não pode ser usada como exemplo para provar que as tribulações sempre geram bênçãos maiores. Não é porque aqui, depois de tudo isso, Deus abençoou Jó, mudou a sorte de Jó e deu em dobro a Jó tudo que ele tinha antes, que nós podemos tirar isso como um padrão de que sempre vai ser assim. Pelo contrário, né? Uma das lições que o livro de Jó tem a nos dar é que Deus ele pode mudar drasticamente as circunstâncias da vida de alguém de uma hora para outra. Não que você vai receber bênçãos maiores só porque você está passando por alguma tribulação, né? Mas na verdade, irmão, a maior lição que eu tiro desse livro é sobre a soberania de Deus, né? A maior lição que esse livro me deu foi sobre a soberania de Deus, né? Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Isso me traz uma paz, porque mesmo sabendo que
eu estou passando por uma tribulação, eu estou passando por um sofrimento, a coisa tá difícil, eu não tô sozinha. Porque Ele tá no controle de tudo. Ele sabe o porquê eu estou passando por isso. Ele controla isso. Isso, Ele me traz paz, Ele me traz sossego, Ele faz com que, na verdade, eu descanse nos braços de Deus, porque talvez Ele queira me ensinar algo com aquilo, Ele queira me instruir, Ele queira ensinar ou instruir outras pessoas com aquilo, com aquele sofrimento, com aquela tribulação, porque eu sei que aquilo que eu estou passando é para a honra e glória do nome de Deus. Então, que o livro de Jó, ele possa estar, a história de Jó, ela possa estar bem presente na nossa mente. Que nós possamos sempre nunca esquecer que Deus, Ele é soberano, que Ele controla tudo, que Ele é o dono das nossas vidas e que nós devemos clamar sim por sua misericórdia, que nós devemos clamar sim por Ele a todo momento e que nós possamos também aprender a como lidar com o sofrimento do nosso irmão, não o julgando, não o culpando, não o acusando de maneira antecipada e não oferecendo nenhum consolo, nenhum clamor, nenhuma oração pela vida do nosso irmão. Que o livro de Jó possa nos ensinar a como nós devemos proceder, tanto com nosso sofrimento quanto com o sofrimento do nosso irmão. Amém? Fiquem com Deus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus pela vida da nossa professora, por mais uma brilhante aula, né? A gente poder entender bem essa questão do problema do mal, como que Deus é soberano, como que Deus age poderosamente, soberanamente. Eu quero fazer a você um desafio nessa hora, que você esteja lendo esse livro de Jó em casa, tentando entender o que Deus quer nos ensinar através dessa narrativa. Quero fazer um segundo desafio. Eu quero desafiar você a estar conosco à noite, aqui no culto presencial, às 19 horas. Estaremos estudando hoje o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Estaremos estudando acerca da mulher do Apocalipse no capítulo 2. Quem é aquela mulher que aparece ali, que o dragão quer devorar o seu filho? Será que é Maria, como creem os católicos apostólicos romanos? Será que é a nação de Israel, como creem alguns? Quem é aquela mulher que aparece no capítulo 12 do Apocalipse? Vamos ver isso logo mais à noite. Esteja conosco. E vamos orar encerrando a nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Em seguida, o nosso moto. Senhor, obrigado por essa hora. Obrigado, Deus, pelo ensino da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o Teu povo, Senhor, agora. E que esse livro, Pai de Jó, fale aos nossos corações, assim como o Senhor apraz. Nos dai uma tarde abençoada e um culto glorioso logo mais à noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nosso moto: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus abençoe a todos e até logo mais à noite.